Então eu acabei de representar a Índia no Campeonato Global de Engenharia de Prompt, na Semana de Inteligência Artificial de Dubai. Eles tinham um prêmio total em dinheiro de 1 milhão de dirhams, quase 2,3 crores de rúpias. E há uma razão muito específica pela qual fui pré-selecionado. Até tive uma vantagem na primeira rodada, mas ainda perdi por causa de um erro muito bobo que cometi. E acredite em mim, é o tipo de erro que você pode acabar cometendo em sua carreira também. E isso foi apenas o começo. Porque algumas semanas atrás, o Google me convidou e há um monte de outros criadores inspiradores para São Francisco, para o Google I.O., e conversar com a equipe deles, cara a cara, me fez repensar sobre tantos aspectos da minha carreira e do futuro da minha empresa. Este é Ansh Mehra, e você está aprendendo com a Escola de Vanguarda, habilitada pela Rede 01 da Zerodha. Nos últimos 2 anos, treinei empresas em todo o mundo e ajudei-as a adotar a inteligência artificial em sua força de trabalho. O ponto principal é que você precisa aprender com a minha experiência. Porque todas essas sessões e todas essas experiências do Campeonato de Engenharia de Prompt e todas as conversas que tive com fundadores em São Francisco me deram uma perspectiva que abrirá sua mente. Porque é muito surpreendente como até vice-presidentes seniores, engenheiros e designers, e até profissionais em geral, ainda não estão navegando corretamente nesta corrida de inteligência artificial. Então, aqui está uma lista de lições para conhecer e erros para evitar se você quer ficar rico nos próximos 3 anos. Então, quando eu estava no campeonato, percebi isso. Mais do que as ferramentas de inteligência artificial que todos os meus concorrentes estavam usando, toda a estratégia era sobre usar sua imaginação e vocabulário. E é aqui que entra o conceito de solicitação. A lição número 1 é que mais do que as ferramentas de inteligência artificial ou assinaturas que você usa, sua criatividade e vocabulário é o que vai te diferenciar. Tenho certeza que você já deve ter visto as novas amostras do Voz Original. 3. Neste ponto, ele pode criar dublagens no próprio vídeo. Aqui está uma amostra. O microfilme está no seu bilhete. Eles estão vigiando a saída norte, use o túnel de serviço. Este oceano é uma força, um poder selvagem e indomado, e ele comanda a seu respeito a cada luz que se quebra. Todas essas coisas nos mostram um aspecto muito importante de como o conteúdo de inteligência artificial evoluirá ao longo do tempo. Mais do que entender edição sofisticada e plugins e todos esses truques por aí. O verdadeiro jogo está em entender o que as pessoas vão assistir. Como funciona a retenção e como exatamente você pode descrever algo que funcionará no mercado. A lição número 2 é que a capacidade de juntar ferramentas será a sua maior vantagem. Durante a competição, não se tratava de usar uma ferramenta principal e simplesmente enviar o que você obteve do prompt de inteligência artificial. Era tudo sobre pegar ferramentas de vários domínios e misturá-las para criar algo que era muito difícil de reverter à engenharia. Então, uma pessoa provavelmente usaria ideogram para imagens, pegaria essa imagem e talvez a colocasse no Kling Inteligência Artificial obteria um vídeo, usaria Suno para música de fundo, usaria Eleven Labs para suas dublagens. Então cada concorrente entendia os prós e contras de cada ferramenta. E eles meio que entenderam como tinham que juntar as coisas de uma maneira em que o resultado final pareça extremamente coeso. A lição número 3 é que os agentes de inteligência artificial vão abrir uma comporta muito em breve. A maioria das pessoas ainda não viu nosso curso gratuito de agentes de inteligência artificial no YouTube. Eles meio que ainda sentem que é apenas para pessoas técnicas. Mas para ser honesto, essa será a próxima grande revolução. No campo da inteligência artificial, qualquer pessoa de qualquer formação pode entender como os agentes de inteligência artificial funcionam e começar a vender serviços de inteligência artificial. Vou apresentar uma série de diferentes casos de uso que você pode realmente vender para empresas. Fique até o final do vídeo para conseguir isso. A lição número 4 é sempre anotar os elementos mais importantes do seu briefing e fazer um brainstorm no papel antes de passar para o prompt. Esse foi o erro que realmente me custou o troféu do campeonato. Então na primeira rodada eu comecei com uma vantagem de 11 pontos e na segunda rodada recebi um prompt na frente da tela e em vez de realmente tirar algum tempo para entender o briefing e anotar minhas ideias, eu fui direto para o meu sistema e comecei a digitar. Então eles queriam que eu criasse um conceito específico. Tinha que ser um certo tipo de vídeo, e porque eu não sentei e tirei tempo suficiente para entender os aspectos mais importantes do meu vídeo. Acabei cometendo um terrível erro no resultado final, e isso me custou o próprio campeonato. Então, sempre que você receber um briefing, sempre que estiver trabalhando em um projeto de inteligência artificial, em vez de ficar super animado com a ideia de criar algo e entregar rapidamente, por favor, reserve algum tempo para entender como você abordará esse assunto, entenda os componentes-chave que farão seu resultado se destacar. E uma vez que você tenha feito um brainstorming em um pedaço de papel, só então passe para a próxima lição.
Mantenha um registro das notas de lançamento e registros de alterações de todas as ferramentas mais recentes em seu departamento. Toda semana, as ferramentas de inteligência artificial estão evoluindo em um ritmo muito difícil de gerenciar. Para uma pessoa normal, é impossível acompanhar todas as ferramentas. Em todos os domínios, a estratégia correta é escolher um nicho e, em seguida, selecionar de 2 a 3 principais ferramentas de inteligência artificial e ler regularmente suas notas de lançamento e registros de alterações. E todas essas ferramentas têm isso disponível publicamente. Por exemplo, o Hixfield lançou um monte de novos recursos que ajudam você a criar efeitos visuais e todos esses efeitos especiais e anúncios. Runway lançou um novo recurso de referência 3D que está absolutamente impressionando a todos. Eleven Labs tem um recurso de efeitos sonoros muito legal que poucas pessoas conhecem. Então, a questão é, muitas pessoas que eu conheço compraram assinaturas dessas ferramentas de inteligência artificial, mas como eles não estão cientes dos registros de alterações ou das notas de lançamento, muitas vezes acabam utilizando em um nível muito medíocre. Próxima lição. Entre na consultoria ou serviços habilitados para inteligência artificial porque as margens são super altas agora. Não é preciso dizer que uma empresa que é principalmente baseada em pessoas e seres humanos sempre terá muitos custos com salários, mas quando você constrói uma empresa que funciona com sistemas e agentes de inteligência artificial, as margens se tornam realmente muito amplas. Então o investimento inicial em assinaturas é bastante baixo. Existe um limite para isso, mas a quantidade de pessoas que você pode atender, a escala, é infinitamente alta. Mas o problema é que a maioria das pessoas não tem ideia do que fazer e em quais setores-chave elas precisam entrar depois de terem comprado essas assinaturas. Então, para facilitar a sua vida, eu selecionei 3 áreas-chave onde a demanda provavelmente vai disparar. Agora, eu não vou vender um sonho onde você pode se tornar um milionário da inteligência artificial da noite para o dia. Então, em vez disso, aqui está um plano muito inteligente e prático. Primeiro aprenda as habilidades certas, depois trabalhe em uma startup vencedora. Uma que está realmente resolvendo problemas reais, uma que tem um cofundador técnico que realmente entende o espaço, uma startup que é apoiada por um bom venture capital ou pelo menos apoiada por um fundador de segunda viagem, para que o fundador saiba como funcionam os fluxos de caixa e observe o que funciona e como os clientes são abordados e como é feita a precificação deles. E depois de um ano de experiência, depois que você entendeu a habilidade, depois de ver como as empresas reais funcionam, você acaba abrindo sua própria agência. Em todas as oportunidades, aprenda as ferramentas e depois se candidate para empresas que trabalham no domínio. Eu fiz uma lista de oportunidades para você, e em cada uma dessas oportunidades, você precisa criar um plano de aprendizado adequado. O plano de aprendizado deve incluir o aprendizado das ferramentas, todas as ferramentas de inteligência artificial mais recentes e seus princípios de acionamento. E então comece a selecionar empresas que estão na sua cidade, ou talvez no seu país, e comece a trabalhar com empresas nesses nichos específicos, seja remotamente ou pessoalmente. Oportunidade número 1, agentes de inteligência artificial e automações como serviço. Veja, para ser honesto, é bem simples o que toda empresa quer. Eles querem economizar tempo ou querem economizar dinheiro. Agora, é aqui que os agentes de inteligência artificial e a automação podem ser um produto de venda quente. Imagine que você está ajudando uma marca a responder às DMs de seus clientes, ou ajudando-os a gerar leads automaticamente, ou a enviar faturas automaticamente. Você pode conseguir tudo isso com ferramentas de inteligência artificial como Zapier, Make, Gumloop ou Relevance Inteligência Artificial. E se você for uma pessoa técnica, eu recomendaria fortemente que você aprendesse NetEnt. Você não precisa ser um programador, todas essas são plataformas sem código. Na verdade, nós ensinamos como criar essas automações do zero. Então, uma vez que você tenha aprendido essas ferramentas com nossos vídeos no YouTube, você pode construir pelo menos 3 a 4 automações de demonstração para se candidatar a essas empresas ou para vendê-las para os negócios. Então, isso inclui exemplos como responder automaticamente a e-mails que você pode configurar com o chat, automação Generative Pre-trained Transformer, ou gerar automaticamente postagens em redes sociais a partir de ideias que eles colocaram no Google Sheets, ou criar automaticamente tarefas no Notion a partir de mensagens do WhatsApp, talvez, ou mensagens do Telegram. E pessoal, por favor, aprendam todas essas coisas corretamente e não tenham pressa. Muitas pessoas desistem sem investir tempo, 15 a 20 horas assistindo a tutoriais suficientes no YouTube. Você precisa investir essa quantidade de tempo antes de desistir de uma habilidade específica, e uma vez que você tenha a habilidade técnica, trabalhe para uma empresa existente, digamos, 20 a 30 mil rúpias por mês remotamente. E não importa qual é a sua idade, qual é o seu background, se você está entrando nesse campo do zero, você é apenas um iniciante. E então, uma vez que você tenha demonstrado sua habilidade, peça um emprego offline em um escritório por 50 a 60 mil rúpias por mês. Isso deve acontecer quando você tiver mostrado resultados consistentes para a sua empresa. Quando você realmente tiver mostrado a sua liderança que é capaz de executar fluxos de trabalho de ponta a ponta e também vendê-los. E então passe tempo suficiente com os fundadores para entender como uma empresa é realmente construída. Oportunidade número 2. Estúdios de conteúdo de inteligência artificial. Toda empresa neste momento quer criar conteúdo. Tornou-se a maneira mais barata de construir distribuição.
mas nenhuma empresa quer pagar de 1 a 2 lakhs de rúpias por mês para agências externas. E é aqui que o seu estúdio de conteúdo inteligência artificial pode entrar. Escolha qualquer aspecto do conteúdo, seja escrita ou edição, ou miniaturas, e simplesmente aprofunde-se nele. Muitas empresas de conteúdo tentam fazer tudo de ponta a ponta nas primeiras etapas de sua carreira, o que é frequentemente muito problemático se você está planejando abrir sua própria agência. Nós criamos um curso muito detalhado. Nós entrevistamos como um monte de especialistas em agências que estão fazendo 6, 7 dígitos de receita em uma base anual. A oportunidade número 3 é em torno de software como serviço vertical com APIs Generative Pre-trained Transformer. Agora, essa é realmente grande se você é uma pessoa técnica que quer se tornar um empreendedor. Agora, software como serviço é software como serviço. Basicamente, você tem que escolher um nicho e descobrir como pode usar a inteligência artificial para criar soluções de software muito específicas baseadas em nicho usando inteligência artificial. E escolha domínios, que todo mundo está ignorando, como literalmente coisas como uma assinatura de treinador de academia, ou talvez algo para contadores ou professores de escola. E então construa uma ferramenta alimentada por Generative Pre-trained Transformer, que resolve apenas um único ponto de dor. Por favor, note que você não está construindo um novo chat Generative Pre-trained Transformer, você está construindo um invólucro muito específico em torno desse modelo Generative Pre-trained Transformer, usando uma ferramenta como Lovable ou Superbase ou qualquer ferramenta sem código disponível. Então, por favor, não corra atrás de atalhos brilhantes. Já ensinamos a programar com Vibe usando Lovable e Superbase. Vou compartilhar esse link na descrição também. Então, em vez de seguir um caminho onde você está tentando ganhar, tipo, 20 mil rúpias, 30 mil rúpias, através de algum trabalho freelancer aleatório, essas coisas não vão escalar. Você tem que construir seu conjunto de habilidades. Você tem que trabalhar com fundadores extremamente inteligentes ou fundadores de segunda viagem que já estiveram no domínio da inteligência artificial. Depois lance seu próprio negócio ou agência, quando você adquiriu as habilidades para fazer isso bem. E ao longo dessa jornada, continue tendo uma conversa com a inteligência artificial. Tente estimular a inteligência artificial para ajudá-lo a crescer e aprender mais rápido. Então sua conclusão final é realmente copiar e colar este prompt e me dizer na seção de comentários. Qual foi o resultado da sua sessão de brainstorming com o ChatGPT? Tem um monte de prompts para você, então o primeiro prompt é para ajudá-lo a escolher a oportunidade de inteligência artificial certa. E é assim que parece. Haja como um coach de carreira em inteligência artificial especialista, eu quero entrar no mundo da inteligência artificial, mas não sei qual oportunidade é a melhor para mim. Faça-me perguntas sobre minhas habilidades, interesses, educação e experiências passadas. Então, com base nas minhas respostas, diga-me qual das seguintes opções é a mais adequada para mim, e então você lista todas as 3 categorias. Depois que você me ajudar a escolher, me dê um roteiro de como posso começar e o que preciso aprender nos próximos 30 dias. Se você quer dar um salto para construir sua própria empresa ou negócio de freelancer, então o segundo prompt é para conseguir seu primeiro cliente. Então você tem que se incentivar. Haja como um mentor de startups. Eu quero começar a trabalhar em uma dessas oportunidades de inteligência artificial, e então você pode basicamente listar seus nichos e o que quer que você queira fazer. Pergunte-me sobre minha formação, para qual oportunidade estou inclinado e quais habilidades eu já tenho. Depois me ajude a planejar passo a passo o que preciso fazer nos próximos 60 dias para alcançar meu primeiro cliente pagante. Inclua aprendizado de habilidades, construção de portfólio e estratégias de divulgação. Mas a questão maior é, mesmo depois de ter escolhido seu caminho e conversado, o Generative Pre-trained Transformer te deu um monte de coisas. Como você mantém a consistência e realmente termina o que começou? Para isso, temos o último prompt para criar um sprint de inteligência artificial personalizado de 90 dias, que diz: eu quero ter um sprint de 90 dias para entrar na indústria de inteligência artificial. Escolha os tópicos que acabamos de pré-selecionar e me construa um plano personalizado de 90 dias. Para aprender as habilidades fundamentais, construir uma prova de conceito e conseguir meu primeiro cliente ou projeto. Dê-me links, PDFs, vídeos do YouTube e tarefas diárias para que eu possa praticar. E a propósito, você pode executar esses prompts no Gemini Chat, Generative Pre-trained Transformer ou DierroCar. Na verdade, você também pode usar o modo de pesquisa profunda do Gemini para obter uma longa lista de documentos que ajudarão você a esclarecer cada aspecto um por um. Se eu fosse você, copiaria e colaria o prompt e todas essas 3 ferramentas e meio que escolheria o que é mais relevante para mim. Deixe-me saber na seção de comentários qual foi a lição ou dica mais importante que você descobriu neste vídeo. Eu realmente adoraria ver a conversa que você teve com o ChatGPT também, então cole suas conclusões abaixo. Certifique-se de clicar no botão de inscrição agora mesmo, porque a maioria de vocês ainda não se inscreveu em nosso canal. Espero que você esteja cuidando da sua mente e do seu corpo. Este é o seu amigo Ansh Mehra, e você está aprendendo na escola Cutting Edge, habilitada pela rede Zero One da Zerodha.